noite a todos os seguidores do Instagram. Começando mais um Mulheres de Voz, pela primeira vez em silêncio. Acabei de me deparar com um problema que eu espero conseguir solucionar. Os vídeos do Mulheres de Voz foram todos bloqueados, porque eu iniciava eles com a música Maria, Maria, de Elis Regina. Lamentável. Por outro lado, um belo começo para a mulher que eu vou conversar hoje, que é uma cantora e compositora, sacerdotisa da deusa. Laurita, coisa linda, já tá aqui. A Jana Linhares. Tô muito feliz de falar com a Jana e infelizmente não vou conseguir receber ela com toda a alegria daquela canção da nossa querida Elis Regina, mas eu tenho certeza que a nossa live vai ter um impacto muito grande em todas as mulheres que estiverem por aqui. Laurita, aviãozinho, compartilha a live, vamos chamar outras mulheres, homens, todos que queiram nos ouvir. Eu tenho que esperar a Jana entrar aqui para enviar o convite para ela. Aqui, Laurita já está com a gente. Deixa eu achar a Jana aqui. Feito. Quem for entrando, vai enviando o aviãozinho. A Jana, ela é sacerdotisa da deusa. Ela é cantora, é compositora, é mãe, é esposa, é mulher. E assim como nós, como cada uma de nós, enfrenta os desafios desse universo feminino. Ela vai falar com a gente sobre feminino e sobre o sagrado. Sagrado de ser. Vou chamar a Jana aqui, ela já entrou. Cadê? Como é que eu faço para convidá-la? Aqui. Pronto. Tá travando, Laurinha? Oi, tudo bem? Oi, Jana. Opa, peraí, deixa eu... Agora sim. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Não tô te vendo ainda. Peraí, tô aqui, meu sistema. Botei um cenário novo aqui. Pronto? Agora vamos ver. Acho que foi. Agora acho que foi. Vamos tentar. Jana, coisa boa! Coisa boa estar aqui contigo. A gente conversa quase todos os dias, né? Eu sou muito grata à Márcia Frazão por ter entrado na nossa vida esse ano, que nem um furacão, e por trazer pessoas tão maravilhosas, pessoas tão especiais, que, como eu disse para o Carlos ontem, eu tenho certeza que são daqui para toda a vida. E tu é uma delas. Com certeza. E a maravilha que a gente encontra nesse mundo virtual, né? É que talvez a gente, de outra forma, nem se encontraria. Então, é realmente lindo. E a Márcia Frazão é uma pessoa incrível. Então, com uma gentileza e uma generosidade, conectou essas pessoas todas, né? Verdade. Jana, eu quero te contar um pouquinho como é que nasceu Mulheres de Voz. Boa noite, Regina. Boa noite, Terezinha. Boa noite a todas as mulheres que estão chegando aqui com a gente. Eu trabalho com mulheres há muito tempo, né? E participei de várias rodas de mulheres. Rodas de conversa, rodas de busca do sagrado. E nessas rodas sempre se abriu espaços de fala, né, para que as mulheres compartilhassem um pouco da sua história. E eu via que por muitas vezes faltava tempo. Que tinham histórias tão valiosas, tinham histórias tão impactantes, tão importantes para que outra mulher pudesse ouvir, que faltava tempo. E aí eu disse, não, eu vou de alguma forma resolver isso. E aí eu criei Mulheres de Voz, né, para que outras Reginas, outras Marias, outras Anas
pudessem contar a sua história, que é tão valorosa quanto aquelas que estão na mídia, quanto aquelas que tu conhece, né, que estão sob os holofotes. Tu é uma mulher que vive sob holofotes, né? E que quantas vezes eles te permitem contar a tua história? Ser tu, sem se importar tanto com o outro. Quem é a Jana Linhares? Sem ter que se encaixar numa casinha, né? Eu já começo com a própria música, que eu tenho muita dificuldade em responder a pergunta: que tipo de música você faz? Eu falo, música. Eu não tenho caixa. Eu não gosto de caixa. Enfim. Perfeito, perfeito. Então já começa por aí, né? A primeira pergunta que eu vou te fazer, porque assim, vai ser difícil fazer essa live, porque tu é uma mulher que tem tantas mulheres em ti para a gente conversar, para a gente explorar, e a gente vai ter que delimitar um pouquinho isso. Mas eu vou começar perguntando quem é a Jana Linhares. Tá. Jana Linhares é uma pessoa múltipla, né? Como você mesmo disse, já tem tantas possibilidades. Eu sou uma pessoa bastante inquieta, então eu me multiplico em muitas áreas, em muitos universos, né? Mas eu sou uma mulher, mãe, né? Cantora, compositora, e tenho essa questão de espiritualidade, do sagrado feminino tem um peso enorme na minha vida. Eu acho que isso sempre me acompanhou, sempre carreguei comigo, e agora mais do que nunca está permeando toda a vida, né? A própria música traz bastante desse universo, desse olhar do feminino, dessa mulher, né? De tantas mulheres, na verdade, que desabrocham, e eu acho que a música tem falado muito disso. Mas eu sou muito inquieta, então eu sou muito curiosa, né? Eu gosto de descobrir as coisas, de ir atrás, e vou me metendo, vou tentando fazer, vou buscando. Por isso que tem tantas casinhas. Eu vou só somando, eu não diminuo. Jana, tu já me dá assim, eu disse pro Carlos, eu não vou nem fazer roteiro com a Jana, porque eu vou seguir o fluxo, né? E quando tu me traz assim, eu tenho ouvido bastante a tua música. É uma música que é alma, né? A gente vê a Jana na música. E aí, por outro lado, né, tem toda essa questão da competição do mercado, né? Como viver de música no Brasil sem vender a alma, né? Porque se a tua música é a tua alma, tu teria que vender a tua alma para cantar o que vende. Como é que tu vive esse conflito? Como é que isso trabalha dentro de ti? Assim, a música não é meu único ofício, né? Porque, de fato, é muito complicado como uma artista independente você viver unicamente da música, principalmente nesses tempos pandêmicos, em que a principal fonte de renda da maior parte dos artistas foi perdida, que é o show, né? Que é o ao vivo. Então, isso a gente não encontra, não tem, por enquanto, como fazer. Algumas pessoas fizeram lives e fizeram, né, até lives pagas e tal. Eu não entrei ainda muito por esse universo, fiz algumas lives, mas não entrei muito por esse universo. Mas, assim, então, de fato, é um grande desafio. Eu acho que viver de arte no Brasil, de uma forma geral, né? Nesse tempo em que a gente não tem a arte valorizada, em que a gente tem um artista sendo reprimido de todas as fontes financeiras, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, e para mim não há outra forma, né, de fazer sem ser fazer aquilo que eu acredito. Porque não dá para mim, assim. Tem muita gente que consegue e eu não julgo. Mas eu não consigo. Eu preciso fazer aquilo que a minha alma pede. Porque senão eu não vou ter verdade. E aí, se eu não tiver verdade, eu acho que eu perco o meu valor artístico também.
Ao mesmo tempo, eu acho que uma hora, quando você caminha, na verdade, chega uma hora que a coisa acontece, sabe? Você vai se mantendo ali que a coisa vai acontecer. Confia, não é isso? Confia no sentido de fiar junto, né? Vamos fiando junto. Uhum. Porque de que adianta, às vezes, né, o instantâneo, né, Jana, de tu buscar a fama, buscar o reconhecimento, buscar através de algo que não está em ti. Isso se perde, a gente vê isso no mercado artístico a todo momento, né? Aquele cantor que vem, explode e daqui a pouco ninguém mais sabe quem é. Exatamente. Né? Daqui a pouco ninguém mais sabe quem é. Então, é muito difícil trabalhar, e cada vez mais eu percebo isso, sem colocar a tua essência naquilo que tu está fazendo. Porque a tua essência ela vai surgir e as pessoas vão ver. Exatamente. Eu acho que uma hora, né, se você se mantém coerente, se o seu discurso é coerente com a sua música, com o que você faz na sua vida, né? Se você está caminhando de uma forma harmônica com o seu ser, a coisa vai acontecer na hora que tiver acontecer. Eu também já aprendi a lidar com o tempo, sabe? O tempo, eu já entendi que ele tem uma soberania, que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer, que é tudo. Então... As pessoas talvez comecem a nos ouvir e pensem, meu Deus, em que universo essas doidas vivem, né? Porque acho que foi muito que eu aprendi assim nos últimos 2 anos, foi essa questão da entrega, né? Da entrega, com fé daquilo que tu tá fazendo para o universo, de que ele vai responder. E do tempo, que o tempo ele tem seu tempo, né? Nós não detemos o tempo das coisas. O tempo é tempo. Exatamente. Né? Minha mãe é que adora. Minha mãe, ela trabalha dessa com o orixá do tempo. Ela sempre fala dele. Ela tem ele lá no... esses dias eu estava vendo a mãe Marçal falar, que é a mulher que eu fiz a live na outra semana, e ela disse que ela tem uma relação muito legal com o tempo, né? Que ela aprendeu a ouvir o tempo, a respeitar o tempo. Então, ela diz que ela não faz nada apressada, nada correndo, nada atrasada, porque ela faz tudo no seu tempo. Ela escuta o tempo de ser, de fazer, e aí ela vai lá e faz. Eu achei muito interessante isso. Eu disse, nossa, né? Aprendeu a ouvir o tempo. E a gente tem que aprender, né? Exato. A gente fica, na verdade, com ansiedade que as coisas aconteçam num tempo que a gente deseja, né? Mas não é assim que funciona, então... E a gente tem falado muito, né, dos elementos, do ar, do fogo, da água. E eu tenho uma amiga que ela trabalha muito com essa questão da energia dos tempos, com a energia dos elementos, né? E ela sempre me diz assim, Fábio, a ansiedade, ela bloqueia o fluxo de qualquer coisa, né? Quando tu fica ansioso, tu bloqueia o fluxo energético em ti e do universo para ti e de ti para o universo. E a gente trabalha muito mais, às vezes, com a ansiedade do que com a entrega. Ah, sim. Entrega é muito difícil, né, Fabi? Pensa que, na verdade, a coisa da entrega talvez seja dos aprendizados mais difíceis da vida, assim. Ainda mais nessa sociedade louca que a gente vive e nesse mundo, né, que ensina coisas tão fúteis num sentido do que você realmente necessita para a sua vida. A entrega é um grande aprendizado. Eu vou te falar que esse é o meu aprendizado, assim, é de fato a entrega. Eu acho que esses tempos pandêmicos me trouxe muito forte essa coisa da entrega, assim. Eu acho que agora eu estou conseguindo entregar. Jana, a tua relação com o feminino e com
com a religião da deusa, né? Como é que isso se estabeleceu na tua vida? Porque eu aprendi, né, e a gente ouve isso o tempo todo, que as mulheres competem entre si, que mulher não é amiga, que a mulher ela tá sempre, né, que ela não se arruma para ficar bonita para ela, ela se arruma para ficar mais bonita que a outra, e todas essas crenças, esses comportamentos que a gente aprende em relação ao feminino. Então eu entendo que quando uma mulher consegue, né, se dizer feminista, viver o feminino na vida dela, eu tô te vendo metade, Jana. Eu tô me ajeitando aqui que eu acho que vai melhorar, ó. Agora sim, agora melhorou. Ela tem que desconstruir tudo isso, né? Para ela dar espaço para o feminino na vida dela, ela tem que desconstruir tudo isso. O que aconteceu primeiro? Né? Primeiro, tu entendeu o universo feminino e a deusa veio desse universo, ou a deusa veio e te trouxe esse universo? Como é que aconteceu essa caminhada? Então, eu encontrei o Sagrado Feminino e a Deusa em 2001, nessas sincronicidades da vida, né? Eu encontrei um grupo que são pessoas muito queridas e com quem eu me relaciono até hoje. E assim, eu já estava interessada nesse tema, né, da bruxaria e da magia da deusa e tudo, eu já estava bastante interessada nisso e encontrei esse grupo e me iniciei, né, como sacerdotisa da deusa na tradição da Wicca e tal. Nesse momento, isso tudo era uma questão ainda muito num sentido mais para fora do que para dentro, né, no início. Era ainda uma coisa de entender como é que era essa relação, então, com uma divindade feminina, como é que era essa coisa da gente se conectar ao movimento da Terra, porque você, então, está celebrando a roda do ano, que são celebrações que estão relacionadas com o movimento da Terra, né? Com as forças da natureza. Só que ao longo da jornada, esses 20 anos, 21 anos, sei lá, eu fui entendendo que esse feminino, que esse sagrado feminino que me chamou, que me trouxe, além da deusa, obviamente, mas é uma qualidade, uma forma de ver o mundo e de me relacionar com o mundo, que é a energia sagrada feminina. E essa energia sagrada feminina, ela é inclusiva, ela é amorosa, ela é delicada, ela é gentil, ela não é submissa e não é boba. Porque quando a gente fala em delicado, fala em gentil, as pessoas acham que é logo uma coisa tipo, ai, bobinha. Não, nada disso, né? Então eu fui entendendo... E eu fui entendendo que isso é uma construção, inclusive, do patriarcado, porque se você pensar a força de mulheres juntas... Quando as mulheres se reúnem para fazer uma magia, para botar uma intenção em alguma coisa e fazer uma roda girar, é muito forte, Fabi. Uhum. O poder, a força da intenção e da espiritualidade feminina são coisas muito fortes. Então, eu fui entendendo que essa coisa de você... essa construção de que mulher critica a outra, não confia, não existe amigo, não existe não sei o quê, é uma construção também para tirar a força do feminino, né? Uhum. Então, eu fui entendendo esses caminhos. Primeiro veio a deusa respondendo a sua pergunta, e depois eu fui compreendendo toda essa grandeza que é o sagrado feminino, que é muito mais do que isso. Você pode despertar a sua energia feminina independente de você cultuar a Deus ou não, seja lá qual for a divindade que você cultua. Essa é uma força que está dentro de nós. E eu acho que é, de fato, talvez o grande, junto com a física quântica, duas grandes mudanças de paradigma importantes para o nosso tempo, assim, sabe? Um olhar feminino para o mundo e uma física que traga a consciência como base da existência e não mais a matéria, né? Eu acho que aí talvez a gente consiga ver mudança. Sabe que a leitura do livro da Márcia, né,
das Santíssimas, né, do sagrado feminino através das nossas santas, né, de Nossa Senhora de Fátima, de Santa Edviges, me trouxe uma proximidade ainda maior com essa questão do sagrado, né, me fez pensar em algo que a gente escondeu, né, que a gente teve escondido durante muito tempo, porque quando a gente pensa em Cristo, né, na crucificação e em todo o calvário de Cristo, né, pouco se fala de Maria, pouco se fala dessa mulher que teve força de tirar o corpo do filho da cruz, de lavar suas chagas, né, e de continuar a jornada que ele iniciou. Sim. E a gente já vem aceitando isso, há séculos, né? Há milhares de anos a gente vem aceitando que o feminino se fragilize, né? A gente passa a adotar na nossa vida uma postura masculina se eu quero me sentir forte, né? A minha mãe sempre usou muito uma expressão: as mulheres da nossa família são todas mulheres macho. Não! Foram todas mulheres muito fortes. Mas a gente aprendeu que para a mulher ser forte, ela tinha que assumir a postura masculina, o espaço masculino. E não é. É justamente o contrário, né? Eu vejo que a força da mulher está em se colocar no seu lugar. Encontrar o seu espaço. Exatamente. A Mari está aí com a gente. E o quanto a gente precisa desse lugar e desse espaço, né? Desse olhar. Porque aí você pensa no que é a qualidade da energia feminina. É uma energia inclusiva, é uma energia amorosa, é uma energia nutridora, né? Assim, você vê tudo que o mundo precisa, né? Assim, não é a gente ir lutar por ser igual ao homem. É a gente ir lutar por ser quem somos, por trazer para o mundo isso. E não é também excluir o masculino, porque a energia sagrada masculina é importante em todos nós, mas é o contrário, é trazer um equilíbrio, né? É trazer uma cura, porque isso que a gente vive também não é uma energia masculina saudável, né? É uma energia doente, o mundo está doente, a gente está vendo, estamos trancados em casa, porque o mundo está doente, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Sabe que essa semana eu falei na live que eu fiz sobre ancestralidade, eu trabalhei um tempo, né, numa vivência não era uma vivência do sagrado feminino, mas trazia muito essa proposta do resgate do feminino, da força da mulher, enfim. E foi aí que eu comecei a buscar, né, a face feminina de Deus, que para mim ainda era muito distante. E tu sabe que eu tenho um baita parceiro dentro de casa, né, que é o Carlos Eduardo, e aí ele começou a trazer as deusas e falar das deusas e me deu uma vivência assim muito rica de tudo isso. E quando nós começamos a trabalhar com artigos esotéricos, na nossa primeira compra de imagens, né, de santos, enfim, vieram 3 imagens da deusa Tríplice. Meio que por acaso, assim. Nada acontece por acaso, mas foi meio por acaso. E aí eu peguei e tirei uma foto, né, da deusa e enviei para essa pessoa que era a pessoa responsável por essa vivência. E eu disse para ela: olha que linda a imagem da deusa. E ela disse: quem é? Ou quem são? Né? Porque era aquela imagem das 3 deusas, né? Das 3 faces da deusa. Isso. E ela disse: quem é? Eu disse: como? E aí o Carlos gravou um vídeo explicando, né, toda a simbologia e tal. E aí um dia ela me disse: para mim é muito difícil entender uma face feminina de Deus. Então, assim, gente, como
que eu vou resgatar o feminino em outra mulher se eu não aceito, se eu não consigo aceitar uma face feminina de Deus? Né? Se eu não conseguir... Que aí é a questão da coerência, da congruência, né? Como é que eu vou trabalhar no outro aquilo que eu não reconheço em mim? Não tem como, né? Muito louco, é muito louco. E aí eu queria que tu falasse um pouco disso, sabe, Jana? Porque hoje eu vejo, aqui a gente vê muito esse movimento, assim, de vivência do sagrado feminino, treinamento para resgatar a tua força feminina. E aí pegam a questão do xamanismo também, já colocam tudo junto e misturado. E como é que alguém que conhece, que vive a religião da deusa consegue olha para isso e o que está acontecendo? Que movimento louco é esse? Eu acho assim, eu tenho o meu olhar, né? Tem muitas correntes de sagrado feminino. Existem muitas escolas, né? E eu acho que ao longo desses tempos todos eu fui entendendo que eu tinha a minha própria visão, que eu tenho... Meu caldeirão não tem preconceito nenhum, sabe, Fabi? Eu vou a vários panteões, eu não tenho problema se é Deus, se é deusa, enfim. É aquela força, aquela qualidade, né? A gente precisa do equilíbrio. Mas eu olho que a espiritualidade no sagrado feminino, ela é principalmente um caminho para dentro. Ela é um caminho de autoconhecimento, de autotransformação, da gente conseguir ir limpando, né, aqueles traumas, aquelas crenças, aquelas coisas, todas assim, tirando os véus da nossa face, né? E a deusa, ela não é algo que está fora de tudo isso. Ela é aqui, ela é tudo que tem vida. A deusa, ela está em toda a vida. Então, a deusa é o planeta Terra. A deusa são os mares, os rios, as lagoas, as montanhas, as pedras, os bichos, nós, né? E aí você pensa também que assim, o portal da vida na Terra é uma mulher. Então, como não olhar para uma criadora, né? Como assim só tem um criador e não tem uma face feminina? Se o portal da vida na Terra é uma mulher, é o feminino, né? Então, assim, eu acho que se a gente está olhando nesse caminho, né, que eu sigo, olha para dentro, busca a resposta dentro de você, sabe? O que sintoniza, encontra dentro de você esse olhar, essa força, essa permissão, né? Porque, no fundo, você despertar a sua força feminina é você permitir, como você falou, aquilo que ficou subjugado, porque a mulher tem que ser forte, a mulher tem que ser, né, para dar conta desse mundo, e suprimiu todas as suas potencialidades femininas. Então, se permita até a vulnerabilidade, às vezes, né? É importante para que a gente entenda como a gente reage, onde a gente está, onde a gente não está, e encontrar essa força dentro da gente. Acho que o caminho da deusa é um caminho da espiritualidade no dia a dia e um caminho direto, sabe? Você não precisa de intermediário. Você vai para dentro de você e mergulha dentro de você. Aceita a sua luz e a sua sombra e trabalha. Não é um trabalho fácil, porque olhar para dentro, autoconhecimento, autotransformação, lidar com traumas, com dores, né? Com tudo isso, não é fácil. Mas é o único caminho, né, Jana? Né? Não existe outro caminho. Qualquer caminho de espiritualidade, exige o olhar para dentro, né? Nunca vai vir de fora. Não vai, né? A gente sabe que a deusa, por vezes, ela se mostra mesmo, né? Que a gente consegue perceber a energia dela, a gente pode ouvir, a gente pode se conectar com isso de uma forma mais intensa, mas primeiro ela tem que acordar dentro de cada um, né? Todo o sagrado tem que acordar dentro primeiro, porque eu preciso ser menos denso.
né? O que eu falo aqui, sabe que eu sou umbandista, né? Que eu sou dirigente no centro de Umbanda, eu sempre digo, se a tua energia está densa, está fechada, o sagrado não consegue nem se aproximar. Não consegue, não tem espaço. Então a gente precisa se limpar. Esse movimento ele é extremamente necessário. Não tem como fugir disso. E se você pensa assim, ok, vamos para a física, né? Vamos para a física quântica. A gente está num universo vibracional. Nosso universo é energia. Tudo é energia vibrando em frequências diferentes. Né? Como é que você vai alcançar uma alta frequência se o seu pensamento, se o seu sentimento, se aquilo que você emana é denso? Você não vai alcançar os reinos superiores, seja lá como você chama, você não vai alcançar. Você tem que elevar. E elevar é tudo, né? Só que para você fazer essa mudança, você tem que olhar para dentro e fazer o trabalho sujo, né? Digamos assim, fazer o trabalho difícil mesmo, transformador. E uma coisa também, a gente até falou essa semana, né? A Márcia postou alguma coisa sobre isso. Essa coisa da pessoa que se coloca no lugar do mestre, né? Muito cuidado, porque assim, o máximo que a gente pode ser é a nossa transformação, o nosso caminho, servir de exemplo ou iluminar uma ideia, uma inspiração no outro, mas mestres, né? Estamos todos aqui aprendendo, estamos todos aqui nessa jornada de autotransformação, cada um num ponto da jornada, ok? Você pode ter avançado, ido para cá ou para lá, feito outras coisas, mas então eu particularmente, quando vejo alguma coisa que se coloca no lugar de assim, um grande mestre, eu já duvido um pouco, assim, eu fico um pouco... Porque são coisas do ego, né? A gente sabe que, eu falo muito dessa questão da construção do ego. O nosso ego ele se constrói a partir da comparação e da competição. Eu vou construindo o meu ser social a partir do que eu vejo no outro e aquilo que eu quero ser melhor ou aquilo que eu quero competir, né? Que eu quero negar, que eu quero... É assim que a gente vai se construindo. Então, toda vez que eu me coloco numa posição de mais que o outro, caraca, assim, ó, por mais conhecimento que tu tenha em uma determinada área da vida, talvez aquela pessoa mais humilde que tu tá olhando tem muito mais conhecimento em alguma outra área que tu sequer consegue passar por ela. Ou até mais do que o conhecimento, né? Tenha mais sabedoria do que você nessa própria área que você é doutor, né? E aquela pessoa Exatamente. Naquilo, né? A gente vê muito isso quando a gente passa pela academia, né? Tu vai ver lá pessoas que são inteligentes, pessoas que são extremamente cultas, algumas que são sábias. E fora da academia, muitas vezes tu vai encontrar pessoas com uma sabedoria absurda. O Carlos, essa semana, veio muito tenso me contar que ele perdeu o prazo de inscrição do Enem. Ele disse, mãe, achei que era até dia não sei o que, e não era. Meio nervoso, assim, né? E eu disse... Eu queria que tu tivesse feito já o ano passado, tu não fez. Aí ele disse, vamos falar francamente? Eu digo, vamos. Eu não quero fazer faculdade no Brasil, eu não quero, sabe? Eu quero empreender, eu quero fazer o meu negócio crescer, porque ele já tem as coisas dele, né? Eu quero sair do país para estudar, por que eu vou me inscrever no Enem? E aí eu fico pensando, né? É o sair da caixinha, né? Aí eu falo o tempo todo que as pessoas precisam sair da caixinha, que as pessoas precisam buscar o seu caminho, que as pessoas precisam viver a sua essência. E eu vou ser incoerente na minha vida quando eu disser para o meu filho, não, primeiro tu vai fazer uma faculdade, tu vai não sei o quê, né? Tu vai garantir o teu diploma, como eu garanti o meu e não uso, para depois tu começar a viver. Não,
porque a sabedoria ela não necessariamente está dentro do ambiente universitário. Não, e até se ele quiser no futuro, ele achar que ele encontrou e quer fazer, ele vai dar o jeito dele, né? Assim, se a gente for entrar nessa seara da educação, né? Essa educação que a gente encontra hoje, eu assisti o Ailton Krenak, que é um cara que eu gosto muito de ouvir falar. Ele falando me inspira demais, assim, né? E ele falando sobre educação, ele comparou a educação que a gente tem hoje com o Fordismo, né? Com a coisa do gente em série. Você está fabricando gente em série para reproduzir um modelo que a gente está vendo que não deu certo. Então, assim, é isso, né? Eu tenho um filho de 14 anos, eu não sei o que ele vai querer ser ainda, ele ainda não escolheu, não caminhou. Mas, assim, nós pais temos que, obviamente, orientar, a gente dá um apoio, mas a vida é deles, né, Fabi? O Carlos é um cara super centrado, super coerente com o caminho dele. Aí tem a história da confiança, de que ele tá de olho no que é melhor para ele, né? Uhum. De fato, essa coisa da gente walk the talk, né? A gente conseguir fazer da nossa vida aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente fala, né? E é isso. Que é onde eu ia te provocar agora, né? Tem mãe de um menino, né? E a gente, se hoje, né, a gente vive, o feminino que vive, né, e o masculino que vive, é porque mulheres ensinaram esses homens a serem como são hoje, né? Como é que é o desafio, né? Eu também vivo duplamente dentro de casa, tenho 2 meninos, né? Como direcionar esses homens? A gente está falando aqui para outras mulheres que também têm homens. Eu resisti muito tempo à palavra feminismo, porque a gente vê dentro do movimento, né, algumas deturpações de negação do masculino, né, de mudar a posição do subjugado, né? Então agora a gente vai botar o pé em cima e é vocês que vão ficar aí. E isso me causava muito estranhamento. Isso me causa. Até que um dia o Carlos disse para mim: para de dizer que tu não é feminista. Pare de dizer, tu é feminista na essência, né? Eu sempre estive lutando pelo direito das mulheres. Pô, tu faz um programa no Instagram para que as mulheres falem. A tua vida é cheia de mulheres, né? Cara, tu é feminista. Assume isso. Mas vai entender o que é o feminismo. O feminismo não é uma negação, né, do masculino. Aí eu tive uma aula sobre feminismo e o movimento, tudo. Aí eu passei a entender melhor isso. E integrar, equilíbrio, né? Homem, né? Quem te ensinou foi seu filho homem. Porque o feminismo, enquanto movimento só de mulheres, não transforma também. Precisa de toda a sociedade para que ele possa, de fato, transformar, né? E como a gente eu percebo hoje, eu não sei se tu percebe, assim, que essas gerações mais jovens, eles já vêm com uma fala diferente, né? Eles não aceitam mais os discursos de ódio, os discursos de preconceito, eles já trazem uma outra experiência em relação ao outro. Eu vejo meu filho com os amigos, né? Ele tem muitas amigas também e eles conversam muito. E eu gosto muito, atualmente não, né? Mas porque a gente não está podendo fazer isso. Mas eu sempre fui daquela que dizia: vem para cá, vem todo mundo para cá. Que eu gosto de ouvir, né, o frescor que vem deles. E é exatamente isso, assim, eles estão anos-luz na nossa frente. Eles não estão, não existe muito mais essa questão do se é mulher, se é homem, se é gay, se é trans, se é não sei o quê. Para eles são as pessoas, né? O que importa são as pessoas. E os amigos, a opção de gênero, a opção sexual é de cada um. Isso não vive mais, né? Assim,
como para a gente ainda hoje é uma questão, né? Porque ainda hoje você tem mulheres que apanham, mulheres que são diminuídas, que recebem menos, que têm menos direitos. Então, assim, né, é como se realmente essa galerinha que está chegando é uma galera que veio para mudar, que não aceita mais esse mundo que a gente está vivendo hoje, né? E eu acho que isso já é uma mudança do feminino, né? Já é uma mudança da energia do feminino mais pulsante, mais viva em cada pessoa. Eu acho que essas crianças, esses adolescentes e jovens já têm isso muito natural desperto neles, né? Então, muita esperança para o nosso futuro com esses. A gente tem só que fazer a nossa parte e deixar o mundo para eles, né? Exatamente. Deixar alguma coisa para que eles possam viver. Né? Porque senão vai ficar difícil. A gente. A Covid, né? Tudo isso que a gente está vivendo, assim, me parece que é o adoecimento máximo do planeta até então, né? Porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Mas é uma resposta muito forte, assim, de parem, pensem, repensem, né? Se reorganizem. Na prática, eu não estou vendo isso. Não. Eu vejo que a gente tem alguns grupos que estão se encontrando, acho que o nosso encontro não é por acaso, que as energias afins, elas estão, né, se encontrando, elas estão ficando mais coesas, e por outro lado, aquilo que é ruim está gritando muito alto. Eu não sei se a gente está olhando para isso com mais atenção ou se não, se eu encontrei, tipo, eu posso morrer de Covid mesmo, então eu vou ser o que eu sou, doa quem doer, pouco importa quem eu vou machucar no caminho. Cara, a gente vê isso no trânsito. O trânsito sempre foi caótico, agora é agressivo. Eu percebo a agressividade. Aí a pergunta que eu vou te fazer é: eu estou percebendo ou outras pessoas percebem? Isso vem de fora ou é a nossa percepção que mudou? O que acontece no nosso planeta hoje? Eu acho que acontece um exagero. É como se fosse, antes de toda mudança, as coisas precisam primeiro ficar exageradas para o lado oposto, né? Assim, eu concordo com você, eu também reparo que tá todo mundo, primeiro que tá todo mundo tenso, tá todo mundo muito fora da casinha, assim, né? As pessoas estão loucas, muita gente que ficou trancada dentro de casa não deu conta da sua própria realidade, né? Não deu conta de ficar em casa ou sozinha, ou com sua família, com seus filhos, lidar com seus filhos. Enfim, a gente viu muito isso por aí, né? E, ao mesmo tempo, eu fico também pensando assim, eu olho, às vezes, e penso, gente, quando eu escuto uma frase que me causa arrepio, que é, agora é um novo normal. Essa frase me causa arrepio, assim, porque eu fico pensando, bom, quer dizer que antes era normal, a gente vivia num mundo de uma enorme desigualdade, com não sei quantas milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. A pandemia aumentou isso, você tem muito mais gente na rua sem ter o que comer e a vida vai voltar ao normal. Como assim vai voltar ao normal? Que normal é esse que a gente vai voltar, né? E quando a gente pensa assim, a esses ecologistas, o meio ambiente. Não, o meio ambiente somos nós, é tudo. O planeta, a gente está dentro do planeta. Então, agora a água está poluída. Agora o ar está poluído. E a gente acha que ainda é algo que está distante da gente. Então, eu acredito que a gente vai ter que olhar para isso, sabe, Fabi? Não tem jeito. Porque senão a gente não vai sair. A economia vai ficar um caos, porque é uma economia
absolutamente desequilibrada, desigual, e permite essa desigualdade social que a gente vive. O ar, as doenças, as questões, os vírus vão ficar cada vez maiores, porque a gente está desmatando tudo. A gente está juntando animais selvagens com a vida urbana, com a comida envenenada, com os lençóis freáticos se envenenando, com a floresta acabando, com as coisas... Não é possível que a gente ache que não vai dar certo isso. Não dá para acreditar que... É a doença da modernidade, né? O novo normal. Eu quero transformar em algo bonitinho que vem por aí. Não, não. Agora que a gente vai começar a colher os frutos dessa doença, né? O doente, ele não se cura de um dia para o outro. Ele tem um tempo, né, de cura. E o planeta vai passar por esse período. Sabe, Jana, que eu sou uma pessoa que sempre fui muito combativa, assim. Eu tive que trabalhar muito isso, sabe? Assim, de ser mais tolerante com o outro, ser mais paciente. E acho que eu consegui encontrar, né, um pouco disso. Por outro lado, parece que as coisas me provocam o tempo todo, sabe? É como se essa minha vontade de combater fosse provocada o tempo todo. A gente começou um projeto aqui fazem 2 semanas para servir alimento para moradores de rua. Aí tá, começamos o projeto e tal, daí fui colocada num grupo lá onde estão todos os projetos da cidade. É muito legal, porque tem muita gente se mobilizando, tem muito projeto acontecendo, só que o que eu já percebi, assim, em 2 pequenos movimentos, né, que a gente estava atendendo uma população, que a gente está atendendo uma população que de alguma forma já está sendo atendida, que é a área mais central da cidade. Aí eu chamei uma pessoa do grupo, né, e disse, olha, a gente está tendo esse problema, assim, que é um problema bom, porque quando a gente chega para servir a comida, as pessoas já receberam, né? Eu só preciso me direcionar para fazer com que essa ação seja efetiva, né? A gente não está fazendo por nós, a gente está fazendo pelo outro. Então, eu preciso encontrar pessoas que realmente não estão sendo atendidas para que a gente possa fazer esse movimento acontecer da forma que ele merece acontecer. Aí, a primeira situação que se vê é assim, mesmo nesses movimentos sociais, existe um viés político, um viés de oportunidade. As pessoas querem fazer aquilo que será notado, aquilo que vai gerar publicidade. E se tu sair um pouquinho da tua zona de conforto, a fome ela é enorme. Porque aí eu conversei com uma outra pessoa para saber se uma determinada comunidade da cidade era atendida e ela disse não, ninguém vem aqui. Temos 180 famílias numa situação de miséria absoluta. Só que aí não está no campo de visão, né? É exatamente o que tu falou. Um novo normal, a fome está aumentando, o desemprego está aumentando. Que novo normal é esse? Será que ele é bonitinho? É só porque eu vou poder sair sem máscara e voltar a conviver com as pessoas? E que pessoas vão estar lá fora? Será que a gente já se fez essa pergunta? Pois é. O que tem na minha calçada? E vai ser normal conviver, então, com uma calçada cheia de pessoas vivendo nessa situação, que não tem o que comer, que não tem onde dormir, que não tem um cobertor no frio. Então, isso vai se normalizar para a gente? A gente vai se acostumar, porque o ser humano se acostuma às coisas, né? A gente quer se acostumar a isso? Eu acho que a pergunta principal é, a gente quer se acostumar a isso? A gente vai
continuar nessa doença que a gente está vivendo, né? Desse concentração de renda, dessa diferença de classe. E aí eu acho que a gente entra numa questão, né, Fabi, que é muito importante, que eu tenho também pensado muito sobre isso e avaliado na vida mesmo, né, o impacto que a gente causa nesse sentido, que é o consumo. Será que a gente precisa consumir tanto assim? Será que a gente precisa, né, assim, ou então quando a gente vai consumir, a gente precisa prestar atenção nas empresas com quem a gente está consumindo, qual é a postura social, porque às vezes eu, pessoa física, posso fazer o que está ao meu alcance, mas uma empresa pode mais. E uma empresa tem que ter a sua responsabilidade social também, uma vez que ela está gerando uma cadeia muito maior, ou então será que ela está fazendo parte de desmatamento na Amazônia, ou de trabalho escravo não sei aonde? A gente tem que ter consciência dessas coisas no consumo, sabe? Acho que é por isso que eu falo muito, assim, esse caminho do feminino, da autotransformação, da espiritualidade, quando a gente vai para dentro, né, dessa consciência, ela não está desassociada disso. É a gente despertar para essa consciência do nosso papel no mundo, sabe? O que é, qual é o nosso impacto, como é que a gente está interagindo e o que a gente permite que aconteça em prol de algo maior que está nos regendo sem que a gente perceba, né? A gente precisa despertar para isso. O nosso poder, eu acredito, porque aí a gente entra, né? Você falou do movimento social, do que sai na mídia, do político, que envolve o poder também, né? Esse poder doente também da dominação. Para mim, o grande poder que a gente tem é o poder da escolha. E é a gente que escolhe que aquela determinada empresa vai ser bem sucedida, que aquele político vai estar ali no Congresso, que aquela celebridade vai ter a nossa... A gente escolhe. A gente escolhe diariamente. O poder ele é uma abstração, né, Jana? O poder ele só existe a partir do momento que alguém entrega ele. A gente não percebe isso, né? A gente fala, mas a empresa não sei o que é poderosa. Mas só é poderoso porque eu entrego esse poder. Quando eu consumo aquele produto, eu estou entregando poder. Né? Agora a gente está se aproximando das eleições, né? Mas eu nem voto. Eu voto no candidato que eu quero que derrube o outro. Cara, o maior arma de poder que tu tem na mão do sistema político é o teu voto. E a gente não tem consciência disso. O Brasil perdeu a ideia de nação. Perdeu. Nós não somos mais uma nação. Nós somos um país que debate politicamente uma vacina. A gente está... A gente teve toda uma discussão política da vacina, cara. Isso é muito louco. E aí você é contra ou a favor de determinada coisa se você se vacina ou não. Gente, e o bem comum, né? A gente perdeu a noção do comum, da comunidade. E a gente nesse planeta, o planeta é um. Nós somos, né, assim, nós somos um, porque nós estamos todos dentro desse mesmo planeta. E o que você faz me impacta. E o que eu faço te impacta. Porque a gente está no meio, é como se a gente estivesse numa nave. E aí uma parte da tripulação, da população, da tripulação da nave, está destruindo a nave. E tá todo mundo junto. A gente vai cair junto, sabe? Não tem... Não tem essa, a gente está em comunidade, a gente tem que pensar em senso comum, em bem comum. Né? Não é que a gente precisa, agora é tudo para todos. A gente tem a nossa individualidade, mas a nossa individualidade não vai existir se não existir a comunidade. Perfeito. Sabe que essa questão do consumo é uma coisa que a gente tem discutido muito, assim, porque... Eu tenho um comércio, né? E uma das coisas que eu quis desde o início, assim, eu sou apaixonada por leitura. E aí eu queria muito ter livros na minha loja, né? Até porque, em função da Umbanda, que é uma religião que as pessoas pouco estudam,
e que existe muito material, existe muitas formas de tu conhecer, de tu entender. Quando a gente abriu a loja, eu digo, eu preciso de livros aqui. E hoje, a gente tem uma dificuldade grande de competição com o mercado, que é gigante, que as editoras não conseguem controlar, né? Esses dias eu entrei em contato com uma editora e disse, eu preciso entender como é que este livro está na internet com esse preço, se eu pago mais por ele do que isso. Para que eu tenha ele na minha loja, eu pago mais do que ele está à venda na internet. E aí a pessoa me disse, pois é, a gente também não está conseguindo entender essa conta. A gente também não consegue entender. Porque as grandes empresas, né, têm uma prática, que agora me fugiu a palavra, de vender o livro por um preço menor do que aquele que eles adquirem para quebrar o mercado concorrente. E aí, eu não vou comprar na livraria ou na loja que está na minha cidade, que está no meu bairro, porque eu vou ter 10 reais de vantagem se eu comprar na internet. É a falta de consciência do consumo o tempo todo. Né? É comer chocolate, comer chocolate Nestlé, vamos chutar o balde mesmo. Eu acho que tem uma coisa do esmagamento também, sabe, Fabi? Tem uma coisa do esmagamento, a gente vive sob uma pressão sobre dar conta da vida, né? Conseguir pagar a vida. Então são. O Carlos comentou ali, ó, dumping. É junto, assim, são as grandes empresas aliadas ao sistema, elas é quem mandam, né? E elas vão fazendo uma pressão, esse sistema que a gente vive vai fazendo uma pressão de uma forma que a pessoa ela busca uma forma de se dar bem, porque é o que ela consegue também, né? Não é uma justificativa para isso de jeito nenhum, porque eu acho que a consciência tem que despertar mesmo. Mas é até compreensível em alguns casos, porque você fala, gente, é tão difícil, né? Tá uma luta para você chegar no final do mês e pagar suas contas e dar conta de tudo. Então, é tudo errado. Tá tudo errado. Né? Tu entra numa espiral que te leva a determinadas decisões que eu não... O que eu questiono não é a decisão, mas é a inconsciência da decisão. Né? Eu tenho que ter consciência daquilo que eu estou consumindo. A gente volta para a música, né, Jana? O que a gente vê hoje no país, eu olho e digo, meu Deus, sabe? Cadê a música? Onde está? Está escondida. Tem muita coisa boa acontecendo. Tem. E aí mas aí tu precisa buscar, tu precisa procurar isso. Porque não é o que a mídia vende, não é o que o rádio, o que a TV vende. Aqui em casa, há muitos anos, a gente não assiste mais TV. Há muitos anos. E eu tenho muito orgulho disso. Porque, sabe, chega de comprar só o que querem te vender. Passa a escolher aquilo que tu quer ouvir, aquilo que tu quer ver, aquilo que tu quer consumir de uma forma geral da vida, né? Você sabe que hoje em dia, por dia, no Spotify, né, que eu acho que aqui no Brasil, o maior player, as pessoas escutam música, a maior forma de escutar música no Brasil hoje em dia é YouTube. E depois do YouTube, o Spotify. A Deezer também é forte aqui, porque a TIM tem umas promoções com a Deezer, enfim, então tem uma certa força. Mas o Spotify é grande, né, muito grande. E diariamente sobe no Spotify 60 mil músicas novas. É impossível você ouvir tudo. Você não vai ouvir tudo. Então você realmente fica saturado num universo que é isso, é o seu trabalho constante, a sua confiança de que você está fazendo o seu caminho e uma hora o negócio vai dar certo, porque como é que você alcança todas as pessoas que têm o potencial de ouvir a sua música numa mídia, né? Que não dá o holofote para o artista independente que está começando. Então, você tem que chegar batalhando para chegar num determinado lugar para te verem. E aí você começa... O público é importantíssimo, as pessoas, porque
é o que vai rodando, né? Vai fazendo a música chegar de um lugar ao outro, enfim. E é isso, a gente está controlado por um sistema. E você sair desse sistema, a gente cai naquela caixinha que eu também já nem me incomodo mais, da maluca, né? Aquela maluca ali que... não sei o quê, que não tem não sei o que lá, que fala de energia, que... Tudo bem, tudo certo, tá ótimo. Se sair dessa caixinha ser maluca, então eu sou feliz maluca, não tem problema nenhum. Que algumas pessoas pensam, é moda, uma hora passa. Deixa ela assim, que daqui a pouco isso vai passar. Não vai passar. Não vai passar. Não vai passar e tá tudo bem. Exatamente. Eu sabe que a gente, na história da nossa música, assim, a gente teve momentos, né? A época da ditadura mesmo, a gente teve pérolas musicais, joias musicais que foram produzidas de uma forma, assim, que jamais vão ser superadas, né? Todos os movimentos sociais, eles sempre trazem uma riqueza artística muito grande. Hoje a gente não tem mais isso, né? A gente vive um caos social e uma imposição me desculpa, mas assim, de um lixo cultural para emburrecer cada vez mais a população. O meu filho menor, vou te falar, ele... Tem muita gente fazendo coisa interessante nesse sentido também. É porque, de fato, não chega, né? Não reverbera a esse ponto como a gente tinha no passado, na época da ditadura, esses grandes nomes que conseguiam alcançar as pessoas, assim. Mas a gente tem muita coisa interessante, muitas músicas e muitas pessoas falando sobre o nosso momento, questionando, fazendo músicas e existe muita coisa. Porque realmente é uma pena, né? Mas ainda mais... e assim, a internet, ela pode fazer um serviço muito legal e pode fazer um desserviço muito grande também, né? Se a gente não souber o caminho, se a gente não encontrar o caminho para buscar, tu acaba não tendo acesso, né, a todas as coisas boas que são produzidas, porque o que a mídia vende né, aquilo. O meu filho menor, acho que ele tinha uns 8 anos, mais ou menos, ele tá com 12 agora. E passava cantando funk. Mas assim, funk, né, no pior nível possível. Aí, um dia ele cantava uma música lá, que eu não vou lembrar agora, nem lembro o que era, e eu disse para ele assim, meu filho, tu gosta da mãe? E ele disse, gosto, mãe. Tu gosta que as pessoas respeitem a mãe? E ele disse, claro, mãe. Eu disse, tu tá ouvindo o que essa música tá dizendo? Tu tá entendendo o que ela tá dizendo? Ela tá chamando a mulher disso. E a mãe é uma mulher. E tu acha legal tu consumir música de um artista que fala isso das mulheres? Ele tá falando da mãe também. Ele está falando da mãe, da tua tia, da tua avó, das tuas coleguinhas. Essa consciência que eu vejo que falta muito, da gente repetir as coisas sem pensar, da gente trazer para dentro da nossa casa, trazer para dentro da nossa vida, sem atentar ao que a gente está ouvindo, ao que a gente está vendo, ao que a gente está falando. A gente reproduz isso sem ter consciência. Aquela, de novo, né? A consciência da escolha. Você está escolhendo reproduzir o modelo vigente. Você está trazendo para sua casa, ou seja, você está dando de exemplo para os seus filhos, né? Assim, aquilo que você, no seu pensamento, recrimina. Mas na sua ação, não.
Porque você precisa pensar. E aí a gente vem para uma coisa também que é o seguinte: ser consciente dá trabalho. Porque você vai ter que agir de acordo com isso, né? Então, às vezes a ignorância dá uma certa acomodada, porque você não sabe mesmo, então tudo bem. Mas quando você está consciente, e aí? Você está escolhendo, você vai ouvir essa música, você vai reproduzir essa fala, você vai trazer para sua vida isso. Eu faço assim, até pequenas mudanças de palavras fazem uma diferença enorme quando você consegue entender num universo, né, do que é aquilo que você está falando, como, por exemplo, culpa e responsabilidade. Então, assim, eu bani a culpa da minha vida. Eu bani completamente. E bani na fala também, né? Eu até com meu filho pequeno, naquela coisa de mas eu briguei com não sei quem, a culpa foi de não sei quem, eu vou voltar responsabilidade. Né? Porque essas coisas são pequenas, mas elas são enormes. Responsabilidade, você tem responsabilidade. Culpa, você é vítima. Né? Então, assim, são pequenas coisas que você vai mudando no seu olhar, né? E, de novo, feminino, um olhar para o mundo, né? Você vai mudando no seu olhar, na forma de você se relacionar, que vai mudando o seu entorno. Eu falo que, eu gosto de falar, assim, que quando você a sua autotransformação é o maior ato revolucionário que você pode fazer nesse mundo de hoje. Porque você se transforma, o outro vê, dá uma chance para o outro se transformar e o outro vai refletir e assim a gente vai reverberando um outro mundo. Exatamente, quando uma pessoa se transforma, o universo se transforma, né? Porque se uma pessoa se transformou, aquele universo já não é mais o mesmo. Tem esse indivíduo aqui que é diferente. E aí talvez vai ser observado pelo outro e vai fazer, e vai fazer, e vai fazer. E uma vez eu ouvi de uma mulher, e eu repito muito isso, né? Ela sempre dizia, o que você faz grita tão alto que eu não preciso te ouvir. Isso me marcou, assim, de uma maneira que diversas vezes, durante o meu movimento de transformação, que é constante, né, Jana? Depois que a gente começa, a gente não para, a gente vai... Eu não sei se um dia isso tem... Talvez um dia eu consiga olhar para ti e dizer assim, hoje eu entendo o tempo, e eu faço as coisas no tempo do tempo, mas hoje a minha busca ainda é essa. E é isso, né? A gente não consegue, a gente precisa entender que eu não posso impor ao outro um comportamento, mas que eu posso ajudar o outro a partir do meu comportamento, do meu exemplo, e também da minha fala. Porque se eu tenho um espaço para falar para as pessoas, que eu diga as coisas que me fazem bem. Às vezes é uma palavra que vai mudar a forma do outro ver o universo. Quantas pessoas te ouviram agora e que talvez vão passar a não usar mais a palavra culpa? Porque realmente ela muda completamente o contexto do que está acontecendo. Eu trabalho muito com desenvolvimento pessoal. Eu não uso mais a expressão crenças limitantes, né? A gente vê dentro do coaching, né, dentro de todo esse trabalho, porque tu tem que quebrar crenças limitantes, tu tem que... Aí eu fui analisar isso dentro dos meus conceitos de vida. Crença, para mim, é uma palavra que tem muita força, sabe? Crença tá muito dentro, assim, tá muito enraizado. E aí eu penso, caraca, como é que eu vou mudar uma crença? É um movimento muito doloroso. E aí eu passei a usar a expressão comportamentos aprendidos. Perfeito. Se eu aprendi a falar culpa, é muito fácil aprender a falar responsabilidade. Eu já vou desconstruir, né,
esse discurso de dificuldade da mudança, mostrando para a pessoa que ela aprendeu a ser assim. Então ela pode aprender a ser diferente. Sim. E uma coisa, outra palavra que eu gosto também, que eu aprendi e já adotei também como mudança, é isso. É do difícil para o desafiador. Porque o difícil paralisa. Isso é difícil. Mas isso é desafiador. Opa! Então, tem aí um desafio para avançar. São pequenas coisas, é isso. São pequenas coisas, mas são coisas que mudam a tua forma de viver, de encarar a vida, de encarar os desafios, né? Outro dia nós fomos provocados a não usar mais a expressão "eu tentei", por uma entidade dentro da nossa casa, né? Não digam "eu tentei", porque tentar não existe. Ninguém tenta nada. Ou tu faz um movimento para fazer alguma coisa, ou tu não faz esse movimento. Não existe o tentar, né? Talvez tu faça e não alcance aquele resultado que tu gostaria, mas tu fez. Tu não tentou. Né? E aí a gente começa a pensar, caraca, é verdade. O tentar não existe. Né? Tu não tenta fazer uma música. Tu vai lá e faz. Talvez ela não fique exatamente como tu gostaria naquele momento. Mas tu fez. Né? E aí dizer, eu tentei... Isso pode te desafiar a então buscar as ferramentas para que você possa fazer do jeito que você quer depois. Né? Isso se torna um desafio e não um bloqueio, né? Porque aí a gente vai voltar lá para a questão da responsabilidade, né, Jana? Aí eu tentei, eu me desresponsabilizo, eu não fiz, eu tentei e deu errado. Se eu tirar o tentei da minha vida, eu fiz e não tive o resultado que eu queria, então eu vou ter que fazer de novo. Né? Eu assumo a responsabilidade daquilo. Senão eu só, né? Tentei e não deu certo. Não, tentar não existe. A gente faz ou não para. Né, Fabi? Esse é um tema também que é uma seara que a gente entra. Assumir a responsabilidade. A gente tem mil temas para falar. Mil temas para falar. A gente já está mais de uma hora aqui. Eita! E o Instagram não vai nos deixar gravado se a gente seguir adiante. Eu já fui bloqueada agora por causa da música. Jana, pensei tanto em ti. Eu pensei, gente, né? Quem são essas pessoas que detêm o poder de tudo, né? E de todos? É doloroso. Mas eu vou conversar com uma artista maravilhosa que eu conheço, que fez aquela música. Gente, aquela música que tu fez para nossa reunião do Empório é fantástica. É maravilhosa. Quem sabe não nasce aí uma música, né? Para mulheres de voz que eu posso usar sem ser bloqueada. Eu tenho uma música que se chama Casa de Rainha. Que é maravilhosa. Então, pode usar. É uma música sobre sobre o feminino. Maravilhosa, maravilhosa. Pode usar, sem problema nenhum. Coisa boa, excelente. Mulher de voz, vamos ver. Deixa eu... Vamos pensar. Jana, muito obrigada, muito obrigada. Amo conversar contigo, amo te ouvir. Fico muito triste quando eu perco alguma reunião clandestina lá do nosso empório, porque para mim assim, a gente está tendo uma oportunidade tão valiosa nesses tempos tão difíceis que a gente só tem que agradecer, assim, muita gratidão por estar aqui contigo, por ter te encontrado, pelo cara ter me dito várias vezes assim, mãe, olha a Jana é muito legal. A Jana, ele é apaixonado por ti. Ele é apaixonado por ti. Meu filho tem tantas mulheres na vida dele que assim, ó, tô trabalhando, né, essa energia taurina da posse com muita tranquilidade, porque são mulheres incríveis mesmo. Beijão, meu amor, muito, muito obrigada.
Fabi, muito obrigada a você. Foi uma delícia. Eu acho que eu ainda brinquei quando você me chamou, né? Eu falei, a gente vai durar 3 horas essa live, porque a gente rende bem falando e a gente troca muito bem. Então, quero te agradecer muito por esse espaço, por essa nossa conversa, por essa troca. Agradecer a nossa querida Márcia Frazão, que uniu a gente, né? Que trouxe esse universo de pessoas tão incríveis e maravilhosas. E muito sucesso no Mulheres de Voz, porque tem muita mulher precisando falar e muita gente precisando ouvir as mulheres. Então, indique mulheres para estarem aqui conversando, porque, cara, assim, o meu coração tá aqui, sabe? Eu tenho trabalhado muito para trazer a minha essência em todos os meus projetos, assim. Mas o Mulheres de Voz, ele tem um lugarzinho muito especial, assim, muito valoroso para mim. É especial mesmo. É, de fato, muito especial. Muito obrigada. Que a deusa nos abençoe. Que a deusa nos abençoe a todas nós, a todos nós. Assim seja.